Olá, meu amigo professor, tudo bem? Que prazer reencontrá-lo. Vamos continuar, agora nós vamos mudar de tema, nós vamos falar de geometria, meu garoto, tá certo? Geometria, vamos falar das variações das figuras no deslocamento em uma dimensão, em duas dimensões, em três dimensões. Professor, já me sinto no espaço, ó. Eita, professor, já me sinto no espaço. Nada, rapaz, você vai tirar um 10, olha só, você vai tirar um 10 e vai dizer para mim, professor, fechei essa prova, botei, foi para voar as bandas. Tá certo, você tem que ser assim mesmo. Tá? E eu vou pedir desculpas aí, pessoal, porque já são praticamente 11 horas da noite. E aí, pessoal, a garganta já não está mais correspondendo, tá? Se por algum motivo falhar a garganta, eu vou pedindo desculpas aí, tá bom? O problema realmente é a garganta que não está mais acompanhando, já são quase meia-noite. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Geometria, tá certo? Geometria é um tema interessante para o seu concurso, é um tema bacana, tá certo? É um tema que vai te dar as possibilidades para você acertar a questão, tá legal? Professor, não sei nada de geometria. Nem precisa, por quê? Porque você acompanha esses vídeos, vai ficar, ó, primeira para você, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Beleza. Bom, professor, então o que preciso primeiro fazer aqui, tá certo? É uma vasculhada na geometria, beleza? Então vamos lá. Vamos pensar na geometria. Beleza. Professor, o que é que eu preciso saber em relação à geometria? Você precisa saber quem são as figuras. Quais são as figuras geométricas que você pode encontrar numa prova? Quais são as figuras geométricas? Tá legal? Então vamos lá. Primeiro de tudo, professor, vamos lá, figuras com três lados, né? Bom, nós vamos ter aqui essa figura belíssima com três lados, tá certo? Nós vamos ter essa outra figura maravilhosa com quatro lados. Nós vamos ter essa figura belíssima também, tá aí, ó, show de bola. Nós vamos ter, tá, esta figura também, que faz parte do nosso contexto, você precisa saber, tá? E nós vamos ter aqui, ó, eita, professor, são muitas figuras legais, né? São muitas figuras legais. E aí você tem o hexágono, né? Não podia esquecer do hexágono. Então vamos organizar direitinho, Bom, o que é que eu preciso saber aqui? Olha só. Primeiro, vamos organizar, tá aqui nossa figura, tá aqui a nossa outra figura, tá aqui mais uma figura, tá aqui mais uma figura legal, show de bola. Tá aqui a próxima figura. Pronto. Essas são as figuras, tá certo? Poligonais, tá bom? Poligonais. Então veja bem, nós temos aqui uma figura com três lados. Essa figura que apresenta três lados, tá legal, gente? É o nosso triângulo. É o nosso triângulo, beleza. Essa figura que contém quatro lados, detalhe, quatro lados iguais, tá? Congruentes, tá certo? Quatro lados. O que é um quatro lados? É um quadrilátero. Com quatro lados é um quadrilátero, tá bom? Bom, que quadrilátero, professor? Com quatro lados é um quadrado. Exatamente, turma. Uma figura de quatro lados aí, quatro lados iguais, hein? É um quadrado. Pronto, ok. Uma figura que tem quatro lados também, porém
Esses quatro lados não são iguais, obviamente. É um retângulo. É um retângulo. Uma figura que tem quatro lados iguais também, só que os seus ângulos não são iguais como o trapézio, ou desculpa, como o quadrado. Esta figura para nós é o losango. É o losango. Tá certo? Essa figura que contém 5 lados, esta figura de 5 lados é um pentágono. Ah, professor, é um pentágono, é um pentágono. E essa figura que contém 6 lados, ela é para nós chamada de hexágono. Ela é chamada de hexágono. Aí você diz, professor, beleza, ok. Então eu tenho que saber quem são essas figuras planas, na verdade. Isso, triângulo, quadrado, retângulo, losango, pentágono e hexágono. Tá joia? E nós temos o círculo, que é uma figura, tá certo? Evidentemente circular. Ok. Bom, detalhe interessante, quando você fala de triângulos, nós temos algumas subdivisões. Exemplo, nós temos o triângulo. Esse triângulo, ele apresenta, vamos colocar assim, algumas variações. Tá? Por exemplo, nós temos o triângulo chamado de triângulo triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Ou seja, 3 lados o quê? Três lados iguais. Nós temos também uma outra modalidade de triângulo, que é o triângulo isósceles. Triângulo isósceles, 2 lados iguais. Triângulo escaleno, 3 lados diferentes, tá? 3 lados diferentes, ok? Ok. O que eu preciso saber mais? Eu preciso saber em relação às áreas. Em relação às áreas, tá? Ok? Então, primeiro, começando aqui, como é que se calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo, tá certo? Vamos imaginar aqui um triângulo equilátero, tá? 3 lados iguais. Como é que se calcula? Aqui os 3 lados são o quê? Iguais. Então o triângulo ele é, certo? Como é que se calcula a sua área? A sua área é, ok, é o lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por quanto? Por 4. L2 raiz de 3 sobre 4. Beleza. Certo? L2 raiz de 3 sobre 4. Bom, o lado aí, você diz, professor, como é que eu faço para calcular? Então vamos lá. Exemplo. Vamos imaginar aqui um triângulo cujo lado vale 3 centímetros. Como é que a gente calcula a área? A área é igual a quem? A 3, que é o valor do lado,
elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Simplesmente assim. 3 elevado ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3, vezes raiz de 3 sobre quanto? Sobre 4. Pronto, essa é a sua área. Como é que pode cair lá na prova? Já caiu uma questão em que você tinha que saber como é que se calculava a área de um quadrado para você poder determinar quais figuras tinham as mesmas áreas. Tudo bem? Por isso que eu estou falando de área. É uma precaução, viu, senhores? Não que eu queira que você aprenda todas as áreas do mundo, não. Nada a ver. A realidade é porque eu fico preocupado, porque vai que cai uma figura em que você necessite calcular a área dessa figura e aí você não saiba ou não tenha visto, né? Então vamos lá. A área do quadrado, como é que se calcula? É o lado vezes o lado. Vamos supor que, a título de exemplo, eu tenha um quadrado cujo lado meça 8 centímetros. Então, como é que eu vou calcular essa sua área? A área é o lado vezes o lado. Ou seja, 8 vezes 8. Conclusão, a área corresponde a 64 centímetros quadrados. É só você multiplicar. Muito simples, pessoal. Muito tranquilo, certo? Próxima área é a área de um retângulo. Retângulo muito simples, tá certo? Muito simples. No retângulo você tem a medida da sua base e você tem a medida de quem? Da altura. Então, a altura representamos pela letra H e a base representamos pela letra B. Então, a área vai ser igual ao produto da base vezes quem? Base vezes altura. Ou seja, a área é igual. Quem é a base? Ora, é só você aplicar a formulinha. Vamos pegar aqui um exemplo para você entender. Um exemplo bem legal. Vamos imaginar que ele coloque um retângulo. Exemplo. Cuja base desse retângulo, cuja base seja igual a quem? A 8 centímetros. E cuja altura corresponda a 6 centímetros. Meu interesse é calcular a área dessa figura. Então, a área vai ser a base vezes a altura. Quanto de base? 8. Quanto de altura? 6. Portanto, essa área vai ser 48 centímetros quadrados, tá bom? Então, sempre que esta figura ela for um retângulo, tá? Então, você sabe que vai calcular a área dessa maneira. Beleza. Professor, vamos supor que agora a figura seja um losango. Bem facinho, gente. O losango, ele apresenta uma diagonal. Essa diagonal é chamada diagonal maior e a outra é a diagonal menor. Então, aqui, ó. Essa daqui é a nossa diagonal menor. E esta outra é a nossa diagonal maior. Certo? Aí você me diz, e como é que eu vou calcular a área desse losango? Você vai pegar a diagonal maior, multiplicar
pela diagonal menor e dividir por 2. Vamos verificar aqui um exemplo. Suponha que você tenha a diagonal maior, valendo 10 centímetros, e você tem a diagonal menor, medindo 5 centímetros. Certo? Diagonal maior, medindo 10 centímetros, diagonal menor, medindo 5 centímetros. Como é que eu vou calcular esta área? Muito simples. Diagonal maior, 10, vezes diagonal menor, 5, dividido por 2. Logo, esta área vai ser 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2 vai dar o quê? 25. Isto em centímetros quadrados. Beleza? Olha que fácil, pessoal. Olha que fácil, não tem dificuldade, muito simples mesmo, tá certo? É só voltando aqui uma tela. Então nós falamos do retângulo, pentágono, não preciso falar do pentágono nem do hexágono, tá? O que eu preciso realmente é disto aí. Preciso falar também da figura circular, tá certo? Também preciso falar da figura circular, ok? Então tá aqui, você tem um círculo. Então nesse círculo eu devo saber fazer o que, professor? Calcular a área desse círculo. O que é que o círculo apresenta? O círculo apresenta uma distância que vai do centro até a linha da superfície dessa circunferência. Aí você diz, tá, e como é que eu vou calcular a área? A área é π, que é uma constante, vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Aí você diz, exemplo, tem? Tem. Vamos calcular a área de uma figura cujo raio vale 8 centímetros. Então você diz que a área ela é igual a π vezes 8 elevado ao quadrado, ou seja, π vezes 8 ao quadrado, quanto é que dá? 64. Conclusão, isso vai ser 64 π centímetros quadrados, tá? Ok? Não podemos esquecer isso de jeito nenhum. É importante você conhecer essas estruturas, não podemos esquecer jamais. E algumas observações. Algumas observações. Por exemplo, nós sabemos que 1 quilômetro equivale ao quê? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Tá certo? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Beleza, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Bom, conclusão da história. Outro detalhe. Tá certo? Não esqueça. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Não posso esquecer disso, hein, gente? São observações fundamentais para o seu concurso, tá? Outro detalhe. 1 decímetro. 1 decímetro cúbico, ok? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros.
1 metro cúbico equivale a 1000 litros e 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tá? Não podemos esquecer disso de jeito nenhum. São grandezas de posição, de medida, que nós não podemos esquecer, tá, pessoal? São coisas bem interessantes. Então, outro detalhe, 1 quilograma equivale a 1 litro, isso se for de uma substância pura. Tá legal? Não esqueçamos disso aí. Ok? Isso estabelece a relação entre área e volume em algumas medições, tá certo? Então isso aí precisa ser, tá certo, observado por você, não esqueça, ok? Então só recapitulando, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 1 metro equivale a 100 centímetros, 1 quilograma são 1000 gramas, tá certo? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 metro cúbico são 1000 litros e 1 quilograma de água pura vai corresponder a 1 litro, tá? Beleza? Sempre expressar a área, sempre expressar a área em que em unidades de medida elevado ao quadrado, aí você diz exemplo, centímetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, enfim, certo? E sempre também expressar o volume em unidade de medida elevada ao cubo, exemplo, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e assim sucessivamente, certo? Lembre-se, sempre a área tem que estar elevado ao quadrado, tá certo? E o volume tem que estar elevado a quem? Ao cubo, tá certo, pessoal? Não esqueça. Por quê? Porque quando for na nossa próxima aula, nós vamos aí sim trabalhar a planificação de vários sólidos geométricos, paralelepípedo, cilindro, cubo, cone e pirâmide, planificar, saber o que é vértice, faces e arestas, tá bom? Para vocês um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!